Fala, galerinha do canal Química em 12. Olha só que aula você vai ter agora, tá? Envolvendo gás, mas não um só, é uma mistura gasosa. Franz, o que é que eu faço quando é uma mistura? Eu vou te mostrar em 12 minutos. É muito comum você lidar com uma questão que fala de um gás, que pede a pressão, que pede o volume de um gás ou a qual temperatura ele está num certo recipiente. Tudo bem, tem caminho para isso. E se o meu problema for o quê? Uma mistura gasosa, mais de um gás. O que fazer? Você vai ver agora, vai aprender. Então te inscreve no canal, pessoal. Avisa todo mundo aí que agora tem uma aula, não de um gás só, de uma galerinha de gás juntinho dentro do mesmo recipiente. Seria legal para a gente começar? Você saber, pessoal, que assim, ó, toda mistura gasosa, ela é homogênea. Toda mistura gasosa envolve um sistema homogêneo. Porque como estudamos gases perfeitos, não há diferença para a gente, ok? Até um certo ponto, claro, entre o gás hélio, o nitrogênio, o CO2, ok? As particularidades a gente acaba ignorando num certo gás quando realizamos alguns cálculos nessa área. Maravilha? Muito bem, então olha o que importa para a gente. Não é quem é o gás da mistura, não importa quem é ele. Importa, sabe o quê? Quanto que eu tenho de cada gás. Em uma mistura, ok? As particularidades a gente acaba ignorando e a quantidade de cada gás nos importa. Então, Francis, vamos supor que eu queira a pressão. Eu aprendi, por exemplo, usar o PV-NRT aqui no seu canal e como é que agora eu faço uma mistura gasosa? Primeiro passo, você faz o seguinte, totaliza a quantidade de gás que você tem. Vai lá, tá? Pega o número de mols de um gás A, de um gás B, de um gás C e soma aquilo, tá? Soma as quantidades que você tem. Mas, Francis, eu posso somar quantidades de gases diferentes? Sim, não importa quem é o gás, importa quanto você tem. No momento que você, então, conseguir o número total, pega esse total e faz isso aqui, ó, joga no PV-NRT para descobrir a pressão da mistura, o volume que essa mistura ocupa, maravilha? Então, essa é uma situação, pessoal, que não muda muito se você tivesse um gás apenas. O caminho matemático, ele é o mesmo. Só há um trabalho anterior que é o quê? Totalizar a quantidade que eu tenho de gás naquele meio. Então, a gente vai lá para o quadro para ver assim, ó, se eu tenho uma mistura com oxigênio, nitrogênio, CO2, num certo volume a uma certa temperatura, como que eu encontro a pressão? Bom, pessoal, o caminho matemático você tem. Agora vamos fazer esse cálculo e ver que não é tão difícil assim, tá? Nossa mistura está aqui, a gente vai para lá. Bom, pessoal, então a nossa mistura gasosa, ela está aqui, né? Oxigênio, nitrogênio, CO2 num certo volume, numa certa temperatura. O que está faltando para a gente conhecer é a pressão. Mas qual é o caminho que eu devo adotar? Você viu antes no slide, é PV-NRT. Mas, Francis, mesmo sendo mistura gasosa? Sim, mesmo sendo mistura gasosa. A primeira coisa que você vai fazer é a seguinte. Uso a tabela periódica e na tabela eu vejo que o oxigênio ele tem massa 32, né? 16 vezes 2, 32. O nitrogênio, o elemento químico nitrogênio, né? Os átomos pesam 14 vezes 2, 28, tá? E o CO2 no total, 44. Tá. Agora que eu tenho as massas moleculares, massas molares, eu vou então transformar isso aqui. Veja bem, 64 gramas de oxigênio. Isso equivale a 2 mols. 2 mols. 56 gramas de nitrogênio. Cada mol valendo 28 gramas. 2 mols. Então, ó, marca ali, 2 mols. Se o CO2 pesa 44 gramas por mol e eu tenho 44 gramas, então eu tenho 1 mol. Pronto, todo mundo transformado em mols. O que eu faço com 2 mols de oxigênio, 2 mols de nitrogênio e 1 mol de CO2? Somo, porque daí eu vou ter um total de 5 mols de gases. A partir daí, a tua questão é igual a qualquer outra questão, tá? Porque o que importa não é quem é o gás, é a quantidade que você tem de gás. Mas, França, você somou mols de gases diferentes? Sim, não tem problema, tá? O que importa é a quantidade. E agora eu vou usar isso onde? Em PV-NRT. Então vamos lá. Veja bem, tá? Pressão, volume, número de mols, R, que é uma constante,
e T, que é a temperatura em Kelvin. A pressão, pessoal, eu quero saber porque eu tenho um volume, eu tenho uma temperatura, a pressão eu não sei, tá? Então, deixa a pressão, tá? Ok, a ser descoberta. O volume, então tá aqui, ó, prontinho, ele vale 12,3. Tem que ser em litros, ele está em litros, então tá tudo certo. O número de mols, o total, pessoal, tá? O total é igual a 5 mols, então traz para cá 5 mols. O R é uma constante, a constante universal dos gases, 0,082. Então você vai ter aqui 0,082. E a temperatura, que veio como 27 Celsius, você soma 273 e terá então aqui 300. 300 na escala Kelvin. Show de bola? Bom, pessoal, de 5 variáveis, 4 eu tenho. Agora vamos resolver. Aqui, ó, a pressão da mistura, não esqueça, é uma mistura, então a pressão da mistura vai ser igual a, tá? 5 vezes, multiplicou aqui a constante pela temperatura, 24,6 sobre 12,3. Pronto, tá? Matematicamente tá fácil resolver, por quê, tá? É só simplificar. Ó, simplificou, simplificou e você vai ter 2. Logo, pessoal, a pressão dessa mistura ela é igual a 10 atm, tá? E não é só a pressão ser 10 atm, essa é a pressão total, tá? Franz, essa é a pressão do oxigênio? Não. É do nitrogênio? Não. Pessoal, essa é a pressão total da mistura, 10 atm, então ali é a pressão dos 3 gases juntos. Mas aí tem como saber a pressão de cada um dos gases? Sim, isso se chama pressão parcial. E é outra aula que você pode ver aqui nessa playlist, tá? Então, por enquanto, como lidar com uma mistura de gás, e aí você tem a pressão total, ok? Mas veja bem, essa mistura já estava feita. E se, por exemplo, eu tenho recipientes onde os gases estão separados e vão ser misturados? Aí é o próximo exercício e vamos lá. Pessoal, e se a mistura de gás ainda não estiver feita? Eu vou misturar os gases. O que vai acontecer? Esse exercício, ele trata disso aí. Vamos ler juntos, tá? Ele fala assim, ó. Tem-se um recipiente com 4 litros de hidrogênio puro, a pressão de 2 atm, conectado a outro com válvula fechada ainda, contendo 3 litros de CO2 puro a 6 atm. Tá, agora vai rolar a mistura, tá? Calcule a pressão interna na qual o sistema se estabiliza, abrindo a torneira que separa os gases e mantendo a temperatura. É o seguinte, galera, então veja, esse gás está no recipiente e esse gás em outro, e eu vou abrir a válvula e eles vão se misturar. Mas o que eu posso concluir, tá? O seguinte, o número de mols, tá, que eu vou ter no final nada mais é do que o número de mols de gás que está em um recipiente, vou chamar de 1, beleza? Mais o número de mols que está em outro. Mas, Francis, o que é número de mols de um gás? Bom, eu vou buscar lá atrás, na formulazinha do PV nRT. O número de mols, ele nada mais é do que PV sobre RT. Isso é o número de mols. Tá, quando uma coisa é igual a outra, a gente pode substituí-la, tá? Vamos fazer isso agora, quer ver? Número de mols final, troca por PV sobre RT, igual a número de mols, troca por PV sobre RT, mais número de mols do outro gás, troca também por PV sobre RT. Franz, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma fórmula para quando você fizer a tua mistura gasosa. Um tipo de questão é quando a mistura está pronta, aí você calcula usando o PV-NRT. E se a mistura vai ser feita, tá? Bom, aí temos uma nova fórmula matemática que eu posso melhorar, eu posso simplificar. Por exemplo, o R é uma constante, então o R ele pode sair da formulazinha. Veja bem, então teremos a pressão final, volume e temperatura finais também. Aqui teremos o gás A e aqui o gás B. Maravilha, tá? Então essa é a fórmula geral para quando você realiza a tua mistura.
e vai servir para essa questão. Só que nessa questão nós temos mais um detalhe que simplifica a situação. Ela fala que a temperatura ela vai ser constante. Então, pegue a fórmula e simplifique um pouco mais. Veja bem, pressão final multiplicado por volume final é igual a pressão A, volume A, mais pressão B, volume B. Por que eu tirei a temperatura? Porque ela será nessa questão constante. Então, vamos lá, usar os dados que a questão me deu. Pressão final, queremos, é uma média ponderada. Volume final, 4 litros de um recipiente, mais 3 do outro, 7, tá? Pressão de A, 2, volume, 4. Então, teremos 2 vezes 4, mais, agora o recipiente B, tá aqui ele, hein? 6 vezes 3, ó, pressão, ok, vezes volume. A pressão final, ela será igual a 8 mais 18, certo? Então teremos aqui 26, 26 sobre 7, e teremos, pessoal, ó, 8 mais 18, 26 sobre 7, teremos 3,71. O que? Pressão começou em ATM, ela termina em ATM. Então essa é a pressão após a mistura. Sabe o que ela é? Ela é uma pressão média, ela é uma média ponderada dos dois recipientes. Maravilha? Então quando você abre uma válvula e os gases se misturam, a pressão ela acaba sendo uma média ponderada dessa mistura. Maravilha? Pronto, isso ele dá com mistura gasosa. Então te inscreve no canal, pessoal, e espalha para todo mundo que tem uma aula sobre misturas gasosas. Um abraço, tchau, tchau.